E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou propor para vocês uma discussão. Hoje não tem muito texto ensaiado, vai ser mais uma conversa mesmo. Sobre, acho um dos fatos mais inusitados, mais estranhos que aconteceram no futebol brasileiro na história, que foi a chegada do Fluminense até a Série C de 99, né? Depois daqueles vários problemas, teve tapetão, né? O time era para ser rebaixado num ano, mas não foi, permaneceu na Série A, depois caiu. Na Série B de 98 caiu, aí sim, era uma Série B diferente, né? Não era formato que tinha até 2005, né? Que era um turno, depois fase classificatória, eram grupos, então o Fluminense não teve tantos jogos para conseguir se safar do rebaixamento, caiu, né? Conseguiu cair para a Série C, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Se vocês eram nascidos, se vocês acompanharam essa queda do Fluminense, né? Assim, eu não acompanhei a queda, não me lembro da queda, assim, de ver os abaixamentos. Em 99, quando o time caiu para a Série C, disputou a Série C, eu tinha 6 anos, eu ia fazer 6 anos. E as minhas primeiras lembranças de futebol são dessa época, são de 99. Então, eu achava muito estranho, quando eu estava vendo o Globo Esporte, aqui ainda demorou muito ainda para ter um Globo Esporte regional, né? E ali passava, se não me engano, passava o Globo Esporte Rio de Janeiro. Eu estranhava muito o porquê que estavam passando uma reportagem sobre a Série C. Eu já tinha ideia do que era a Série C, mas eu me estranhava muito, assim, por que passava toda segunda, né, geralmente, passavam uma reportagem sobre o Fluminense, né, eu não entendia muito bem o porquê que o Fluminense, eu não entendi que o Fluminense era um time grande, né, um time chamado G12. E o tempo passou, né, me formei em jornalismo, e eu já vi umas discussões assim na internet, principalmente em grupos relacionados ao futebol alternativo, se a participação do Fluminense na Série C foi alternativa. É uma discussão bem legal, assim, né, de a gente analisar, porque, para quem não sabe, eu me formei em jornalismo em 2015 e o meu TCC foi a conceituação de futebol alternativo. Me formei pela Faculdade de Maringá. Eu espero que isso aqui ainda vire livro, ainda não consegui transformar em livro, não estou com tempo hábil para isso, mas quero amadurecer essa ideia para transformar essa parte de futebol alternativo, que é algo inédito na academia, né, na área científica. Um texto científico sobre futebol alternativo foi o primeiro que surgiu, então é algo que eu tenho muito orgulho. E como não era algo científico, então eu tive que partir de hipóteses, né, assim como toda pesquisa científica, e jogar as minhas ideias, mas confrontá-las com dados, né. Então usei alguns livros, usei alguns termos, e na minha cabeça, o futebol alternativo é aquilo que a grande mídia não mostra, né? O interesse por clubes pequenos, campeonatos de divisões menores ou de lugares periféricos, né? Em periféricos sem ter um termo pejorativo, realmente um lugar que a gente não tem tanta informação, né? Por exemplo, não dá para falar que o campeonato amapaense não é alternativo porque não tem segunda divisão, tem uma divisão menor. É um campeonato alternativo, hoje é um trabalho bem mais legal sobre o campeonato, mas é alternativo, né? E quando falo periférico, a gente pode falar do Camboja, do Sri Lanka, de Anguila, Montserrat, Guiana. Então, é esse o termo que eu acredito ser futebol alternativo. Mas, no trabalho, também me deu o trabalho de fazer o outro lado, porque existem duas vertentes, né, que falam que é futebol alternativo. A primeira é essa, né, aquilo que a grande mídia não mostra. Então, a CC está incluída, acho que até hoje está incluída, menos, né, do que antigamente, porque a gente tem a série D agora que comporta esse nicho, né, mas a série C ainda tem porque a série C também tem essa mistura, né, acho é um campeonato alternativo, mas tem, ao mesmo tempo que você tem o Remo, o Paysandu, o Santa Cruz, você tem o Ipiranga, o Imperatriz, o Jacuipense, o São José, então tem uma diferença. O outro lado, que também, assim, não é divisório, assim, tem muitos que defendem que são essas duas coisas.
o lado B, né, futebol, e o lado inusitado do futebol, ou seja, uma cena diferente que acontece num jogo grande é alternativo. Ah, sei lá, uma curva de lateral errado, é, um cachorro invadindo o gramado. No Libertadores acontece isso muito, né? Libertadores, para mim, não é alternativa. Tem alguns clubes ali, então é um termo bem difícil assim de conceituar. Como eu digo aqui no trabalho que eu fiz, é um conceito. Então há várias vertentes, mas aqui eu trabalho com a questão daquilo que a grande mídia não mostra, que serviu como base para a revista. Né? O TCC teve esse estudo como para conceituar o termo e, com base nisso, fazer a revista Série Z. Né? Então esse foi o trabalho. Quando então a gente pega o Fluminense e Série C, a gente tem essa discussão. O Fluminense estar numa divisão menor é alternativo ou é inusitado? Eu parto mais da ideia de que é inusitado, porque é diferente, porque digamos que a Série C ela não precisa do Fluminense, não precisava do Fluminense para ser alternativa. Então é algo que não mudou não mudou o conceito dela, né? Claro que a competição ganha mais holofotes, foi assim, né? Talvez, eu acho que talvez seja a maior cobertura que a Série C teve desde que a Sport Interativo passou a transmitir a competição de maneira regular, né? Que aí os jogos Fortaleza de acesso teve jogos que foram recorde de audiência, né? De audiência, mas a Série C de 99 tem esse aspecto diferente. Não só, a gente não se lembra, mas não só de Fluminense foi feita aquela Série C, né? Eu estou aqui com o guia do Brasileirão de 99, e aqui fala, né, tabela da Série A e B, tem as fichas da Série A, e aqui embaixo, ó, tem aqui, ó, e mais, a vida de Náutico e Flu na Série C. Então o Náutico também disputou essa competição. Muita gente acaba esquecendo, né? O Fluminense meio que abafou a participação do Náutico. Esse guia aqui eu consegui depois dessa Série C. A Série C não começava no mesmo período que a Série A e a Série B, começava em agosto. Então foi meio que isso, assim, né? A incompetência dos times levou as equipes para a série C e criou essa discussão. Quer dizer, eu estou mais criando do que se criou, na verdade. Porque para mim é exatamente isso. Assim. O Fluminense, a Série C é alternativa por si só. Ela não precisa de um time grande para ser alternativa. E o Fluminense, claro que fez uma diferença na competição, engrandeceu, deu mais holofotes, assim como o Náutico. Né? O Pernambuco não está acostumado também a ter times na Série D, depois teve o Santa Cruz na série C, na Série D. Mas ocorreu isso. Então, mesmo com todas as coisas no estado aconteceram, né? O Fluminense pegou times bem diferentes do que está acostumado, né? Dom Pedro, o Serra, o Vila Nova, o Serra duas vezes, na verdade, duas fases diferentes, enfrentou o Fluminense, eu vou até pegar aqui certinho, na primeira fase, Serra, Fluminense, Vila Nova, Napolina, Goiânia e Dom Pedro, no segundo. O Fluminense teve 4 derrotas nessa competição e 3 foram na primeira fase. E foi vice do grupo na primeira fase, o Serra passou em primeiro. O Serra chegou até a fase final também para enfrentar de novo o Fluminense. E então é isso. Quando a gente. Então, novamente, do meu conceito, vamos agora entrar de fato na questão. Como eu já disse, a Série C não precisa do Fluminense para ser alternativa. Tem uma cara nova para a competição, obviamente. Só ver aqui que a Placar fez uma página para a Série C, era algo impensável na época, né? Os guias que eu tenho não tem muita coisa sobre isso. Aqui é o Rony na capa. Tem pouquíssimas informações. Aqui tem uma ficha dos times. Aí não tinha definições sobre equipes de maneira certa. O Parreira era o treinador. Então,
o que eu escuto aqui é isso, né? O fato do Fluminense ter deixado a Série C não transforma a Série C em alternativa. A Série C é alternativa por si só. A gente pode entrar nesse caso, mas o lado no estado do futebol, será que se encaixa daí nesse ponto? Pelo que eu pesquiso, pelo que eu vejo na pesquisa, e pelo que eu acompanho também nos grupos assim, de futebol alternativo, lá no estado tem muito mais a ver realmente com casos bizarros, tal, algo engraçado. E isso fez com que para mim saia desse ponto assim, porque o universitário nesse caso não trabalha com a questão de mudança de nível, assim, de casos de bizarros, casos diferentes, mas tem muito a ver realmente com o caso ser engraçado, ser ponto fora da curva no jogo, não na estrutura, digamos, né, na pirâmide e tal. Então, por isso que eu classifico que o Fluminense Série C não é alternativo, porque a Série C é alternativa. A campanha do Fluminense foi cheia de altos e baixos, na primeira fase principalmente, mas depois conseguiu aí uma força para conseguir o acesso de maneira mais tranquila. Eu lembro que ainda no Fluminense, né, quando o Fluminense teve o caso da Portuguesa, né, na Série A, que por isso foi rebaixada, em 2013, se não estou enganado, que cairiam o Fluminense e Vasco para a Série B. Né? Depois teve toda a mudança, por isso caiu, só o Vasco caiu, obviamente que não teria como se salvar nessa questão. O Fluminense foi 17º, então se salvou. E tem uma discussão sobre isso, né? Se a Série B seria alternativa, se o fato de ter Fluminense e Vasco na Série B seria algo alternativo. A gente pode trabalhar numa questão da palavra alternativo, que é uma coisa fora do usual. Isso também trabalho na pesquisa. Mas é uma coisa isolada, né? Digamos que quando você tem futebol alternativo junto, é um termo, tem um conceito sobre ele, e que não dá para classificar como futebol alternativo nesse caso. Por quê? Porque o Fluminense, mesmo na Série C, teve mídia, teve gente acompanhando, teve, eu acredito, não vou falar que sim, mas eu acredito que as rádios transmitiram jogos do Fluminense, porque é um time grande, um time de torcida, um time de massa, um time que gera audiência. Então, esse é outro fator que faz com que o time, esse fato não tenha se tornado algo do futebol alternativo, porque o Fluminense tinha a mídia continuou acompanhando, não foi uma queda que transformou o Fluminense em um time menor, e a Série C era uma competição alternativa por si só. Então, esse é o nosso veredito, digamos. O Fluminense na Série C não é alternativo, por essas duas razões. O Fluminense é um time midiático e a Série C é alternativa. Não precisa do Fluminense para ser alternativo. Assim como não precisa do Remo, do Náutico, do Santa Cruz para ser alternativo. Então, a competição em si é isso, assim. Então, vocês podem discutir se vocês concordam ou não. Para quem quiser acompanhar o trabalho da Série C na parte científica, nosso trabalho está publicado no Ludopédio. Esse não é só o nosso primeiro vídeo tratando da questão mais científica do futebol, dos termos e tal. Como eu disse, é um conceito, é uma visão minha, não é algo fechado, não tem essa pretensão, não tem essa prepotência de falar que isso aqui que eu escrevi é o futebol alternativo. Há muitas questões que podem ser trabalhadas, que precisam trabalhar ainda mais futuramente. E se vocês tiverem sugestões aí de temas, né, de situações para a gente trabalhar com o que eu tenho, com o que eu escrevi para a gente trazer para cá, é só comentar aí abaixo para a gente discutir. Então, nosso vídeo nesse caso é que o Fluminense da Série C não foi alternativo pela questão da mídia acompanhar o clube tricolor e a Série C ser alternativo por si só, não precisar do clube. Então, se você quiser ver mais vídeos sobre isso, compartilhem, se inscreve, ativa o sininho, faz todas aquelas paradas que precisam para acompanhar a gente de maneira mais real, mais perto, aqui no nosso canal da série no YouTube. E é isso, até uma próxima.